Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana veio de um lugar humilde, começou a trabalhar cedo, ainda aos 14 anos, e entrou na faculdade só após os 40. Como ele mesmo disse, depois dos 45, na prorrogação, ele resolveu se tornar delegado. Aos 52 anos, alcançou o seu sonho. Para chegar lá, ele conciliava trabalho, família e estudos e teve de ouvir muitas opiniões negativas, enfrentou resistência até o último instante da tomada de posse, porque ele ingressou na carreira com a mesma idade que esperavam que as pessoas estivessem se aposentando. Hoje ele é delegado de Polícia Civil no estado do Acre, aguarda nomeação no Piauí e essa história toda já virou até um livro. Conversa aqui com o delegado Judson Barros. Seja muito bem-vindo, Judson. É um prazer estar aqui com você hoje. Ô, Gabriel, a satisfação é muito minha. Muito feliz de estar aqui dando essa entrevista para você, conversando com você. E eu estou muito alegre, muito feliz, muito satisfeito com essa oportunidade, né, de conversar um pouco sobre essa caminhada, essa trajetória e até levar uma mensagem para as pessoas de que é possível, né? Sim. Quando as pessoas pensam que podem, quando elas entendem que é possível, a metade do caminho já está percorrida. Né? Metade do caminho é percorrida quando a gente acha que pode. Verdade. E antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clica aí no sininho, tá? Para você ativar as notificações aqui e receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista, um novo testemunho imparável para você. Judson, você veio do interior do Maranhão e trabalhou desde muito novo. Como foi esse período aí da sua vida? Eu nasci em Carolina, no sul do Maranhão, né? Na beira do rio Tocantins, aquela região lá do sertão do sul do Maranhão, Carolina, próximo de Balsas, na região dos Pastos Bons, como é chamada. Em 1965. Mas logo depois minha mãe me despachou por um viajante para me levar para uma casa de uma tia no sul do Piauí, numa cidade chamada Uruçuí. Nasci em Carolina, numa pequena cidade, como eu costumo dizer, nas Brenhas do Maranhão, e logo com 1 ano de idade fui morar nas Brenhas do Piauí. E morei em Uruçuí até 16 anos. Fiz, na minha época, primário, ginásio, e ainda estudei o primeiro ano do científico nessa pequena cidade lá do interior do Piauí, Uruçuí. E foi onde eu também comecei a trabalhar. Aos 14 anos eu já trabalhava com carteira assinada. Eu fui menor do Banco do Brasil de 14 a 18 anos. De fato, 17 anos e 10 meses. A gente era exonerado, a exoneração seria antes de completar os 18 anos. E eu comecei a trabalhar com 14 anos, já com responsabilidade, né? Tendo que cumprir horário menor no banco e trabalhava de 7 a 1, e desde aí eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhando, e depois fui morar em Teresina por conta de sonhar com uma possível faculdade. No Piauí só tinha a Universidade Federal na época, isso em 1980, e era necessário ir para Teresina para tentar uma universidade, né? E aí eu fui. Fiquei 2 anos em Teresina, terminando o científico na época, né, ensino médio hoje. E tive a felicidade de logo depois passar num concurso para a Caixa Econômica. Eu estava com 23 anos. Passei no concurso para a Caixa Econômica e aos 24 iniciei o meu labor como bancário na Caixa Econômica, e isso demorou 15 anos. Né? Passei 15 anos na Caixa. E aí foi um momento também que eu me acomodei muito, e o emprego era um emprego muito bom, né? Um emprego que garantiu o meu sustento da minha família. Depois fui para um emprego na Secretaria de Fazenda, e foi nesse momento também que eu resolvi que daria um rumo diferente e iria estudar Direito para tentar um concurso público que pudesse, de alguma forma,
me trazer uma condição melhor. E aí eu já estava com 45. Eu já estava depois dos 45. Né? Quando fui estudar, eu já estava depois dos 45. E como é que foi essa decisão com 45 anos você iniciou uma faculdade, é isso? Isso. Fui estudar, fazer direito, né? Por isso, né, essa condição mesmo de insatisfação. Não é que eu tivesse sem trabalho, né? Não. Eu estava trabalhando na Caixa Econômica e, como bem coloquei, saí da Caixa Econômica para ir para um outro emprego que era da Secretaria de Fazenda, de nível médio também. Né? Eu fui bancário, o pré-requisito era nível médio, escriturário, e estava muito já insatisfeito nesse momento com o emprego, com o outro, e aí eu decidi que ia estudar. Foi uma decisão muito pessoal, só de comunicar para a família que ia estudar, da família duvidar um pouco se ia dar certo. Será que vai dar? Acho que vai, vamos tentar. Você não tem, assim, muitos encontros que vão lhe dizer que vai dar certo, né? Os encontros são quase sempre no sentido de dizer que já está um pouco fora de hora, né? Você já está com 45 anos. Mas eu fui fazer isso muito decidido, né? Muito tranquilo, assim, da posição que eu tinha tomado. Tive dificuldade no primeiro ano, sobretudo quando fui estudar direito, porque não conhecia o direito, não sabia que era direito constitucional, que era direito administrativo, que era o direito penal. O direito penal foi o direito que eu mais tive dificuldade na faculdade, tanto que achava que não ia trabalhar com direito penal, mas ocorreram mudanças e eu terminei achando que entendi um pouco de direito penal e resolvi fazer concurso para delegado. Mas foi uma decisão dessa forma. Sim. E eu fui para a faculdade de Direito já pensando em fazer concurso público. Tanto que já comecei fazendo isso. Né? Já iniciei o curso, estudei um ano mais ou menos no curso e na faculdade também, já pensando em prestar um concurso público, e já iniciei essa caminhada do concurso. Só que não aconteceu de imediato, né? Demorou bastante para poder passar no primeiro concurso e foi um jogo de paciência enorme. Então, conta pra gente, como é que foi esse processo? Você iniciou uma faculdade aos 45, eu falei 40 no início aqui, então tem que até retificar. Foi 45. Depois dos 45, né? Já terminou eu estava na faculdade, né? Com 45 eu estava na faculdade, né? Fazendo o curso de Direito. Isso. E terminou com quantos anos na faculdade? Perdão pela... 49. E aí começou a estudar para concurso com 49. Não, como é que foi essa fase? Eu comecei na faculdade. Eu já passei na faculdade. Na faculdade, né? Eu já fui muito decidido que era para isso mesmo, fazer o curso de Direito, para fazer concurso público. E eu já iniciei essa caminhada dos concursos no segundo ano da faculdade. Já estudando e fazendo e sem lograr êxito, mas muito perseverante, né? Essa condição de perseverança foi que me trouxe aqui essa possibilidade de estar conversando com você agora. Porque eu fiquei reprovado muitas vezes. Eu não sei nem quantas. E quando as pessoas me perguntam, eu digo, rapaz, foi quase uma centena. Porque não foi menos disso, não. Foram muitos concursos mesmo. Eu fazia muito concurso e reprovava e ia fazer o outro. Mas eu entendia que fazia parte do processo. Que eu só ia passar quando eu tivesse, de fato, num momento mais preparado e que o resultado positivo ia acontecer. Mas eu tinha que ter paciência. E tive, né? Foi uma paciência muito grande para suportar. Porque à medida que você vai ficando, não vai passando, né? Fica reprovado no concurso, você vai começando também a duvidar, né? Será? E ao você encontra alguém que ainda lhe diz, não vai dar certo, e você precisa estar muito convicto disso. Mas na faculdade ainda, depois do terceiro ano, foi possível passar em algum concurso, né? Eu passei em alguns concursos ainda na faculdade. Não foi só o da Defensoria Pública da União, não. Mas eu falo isso muito tranquilo,
sem, como a gente diz na gíria, sem sapato alto nenhum, com muita humildade, mas eu passei em alguns concursos ainda na faculdade. Mas eu passei porque eu estudava muito, eu estudei muito esse período da faculdade. Foi o período que eu me dediquei muito aos estudos, porque eu queria muito mudar daquela situação que eu estava, e eu depositei todas as minhas fichas, né, como a gente diz assim, na possibilidade de um concurso público, de estudar e fazer uma faculdade e me preparar. Deu certo, né? Eu estou contando aqui essa história como delegado do Acre, aprovado num concurso também para delegado no Piauí, e fruto dessa perseverança, né, dessa dedicação. Agora, me permite perguntar algo. Quando você escolheu o cargo de delegado, eu imagino que isso, se o fato de você ter começado a faculdade aos 45 já não foi tão bem recebido, com alguma surpresa, o cargo de delegado, aí aos 50, começar uma preparação, é um cargo que exige o TAF, é um cargo que exige um aspecto ali de atividade diferente de outros, né? Então, primeiro, por que delegado? Segundo, como é que o pessoal recebeu essa notícia? O pessoal com quem você convivia, com quem você conversava? Na faculdade, eu virei o tio da turma, né? Era o tiozão da turma, o tio Júlio. Tio Júlio, para com essa coisa de concurso. Você não decora mais nem os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá, mas deixa eu levar aí a coisa que vai terminar dando certo. Vou insistir tanto que vai dar certo. E tem mais uma coisa, é na minha cabeça que tem que dar certo, não é na de vocês. As pessoas falam assim com você, não é porque são do mal, são pessoas ruins, não. É porque é uma realidade, às vezes, que está distante dela. Né? É um cara com 45 anos indo estudar, achando que vai dar conta de fazer concurso público, um mundo competitivo como é o mundo do concurso, um cara que está 20 anos sem estudar, né? Mas eu tinha essa convicção. Então, na faculdade, a coisa já não era assim tão... Tinha essa zoação, né? Como a galera zoava muito com o tio. E quando eu resolvi estudar para delegado, eu estava com 52. Agora vou ser delegado. Aí é que não fica bem mesmo, né? Não, o cara não deve estar bem das faculdades mentais, porque competir aí com essa meninada aí de 20 e poucos anos, 30 anos, que já saem da faculdade com a ideia de ser delegado e estão muito bem preparados. Como é que você vai conseguir entrar nessa disputa, né? Nessa competição? E aí eu vou estudar e vou entrar e vou passar e vou competir em pé de igualdade com todo mundo. Primeiro eu entendi que essa competição era comigo, né? Eu tinha que primeiro romper alguns obstáculos. Desde antes já tinha essa consciência. Que concurso público a gente não está competindo contra os outros. A gente compete contra a gente mesmo. É como uma competição de alto nível. É uma competição de alto nível. Atletas de alto nível não competem contra os outros, contra si mesmo. Concurso é a mesma coisa. Você vai fazer aquilo que você se preparou para fazer e se der certo para passar, parabéns. Não é para o mundo se acabar por conta de que você não conseguiu passar, porque você não ganhou aquela prova, aquela competição. Vai ter outra competição lá na frente que você vai ajustar algumas coisas, vai melhorar algumas coisas e vai dar certo. O que você tem que estar preparado é para isso. É que você tem que cumprir pelo menos aquilo que você se preparou, porque você fazendo isso, você não se cobra tanto depois porque não deu certo a aprovação. Você sabe que é um processo, que pode não dar certo em uma vez, mas vai dar em outra. E aí vai adiante, né? Mas aos 52 anos, quando você toma uma decisão dessa, de dizer que vai ser delegado, e as pessoas que estão próximas de você tomam conhecimento, elas não botam muita fé, não, né? Elas não acreditam muito, não. Só você mesmo que está no processo é que leva a coisa a sério, né? Não. E isso de boa, isso nunca representou uma condição de minha limitação, o fato das pessoas não acreditarem em mim, não. Achar que não ia dar certo, sobretudo por causa da idade, né? Não vai dar certo, você já tem mais de 50 anos, fazendo concurso público depois de 50 anos, isso não vai dar certo.
Né? E foram alguns concursos depois de 50. Foi o concurso da universidade. Não, eu estava um pouco antes. Mas nesse limite aí de 48 a 52 anos, foi o concurso para o Ministério Público do Amapá, né, para analista, que eu consegui passar e sair da Defensoria e fui para o Ministério Público. Foi o concurso para professor de Direito da Universidade Federal, e eu também consegui. E depois os concursos para delegado, né, e eu já estava com 52. Mas é bom a gente deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que isso foi fruto de um processo de muita dedicação, de muito esforço, de muito foco, de confiança, de acreditar que ia dar certo, mas principalmente de sentar numa cadeira para estudar. Todo esse processo mental de você achar que era possível, de você ajustar tudo isso, mas se você não senta numa cadeira e olha os apontamentos, e olha os livros, olha as apostilas, olha e escreve, faz questão, é muito difícil de você conseguir chegar. O milagre do concurso público só acontece se você fizer a sua parte. Não vai marcar lá a letrinha certa, A, B, C, D, E, se você não estiver preparado. Só vai marcar a letrinha certa se você estiver preparado. Nessa fase de preparação, pós-faculdade, como é que você conciliou o trabalho, né, que você exercia com essa preparação pesada para concursos, para o concurso de elite como delegado? Eu costumo dizer que os fatos na vida da gente são apenas fatos. Você interpreta da forma que você quiser. Em que se avalia a possibilidade de uma verdade absoluta, mas a verdade é muito relativa. Cada pessoa pode tomar um fato e adotar uma verdade para aquilo dali. Eu parto do princípio de que a minha verdade tem que ser para me favorecer, de alguma forma. Então, eu costumo olhar os fatos no sentido de me favorecer. Então, eu não me preocupei porque eu tinha mais de 50 anos, eu não me preocupei porque eu tinha família, eu não me preocupei que minha mulher estava grávida, que depois pariu a Isis Valentina, teve a Isis Valentina, que eu trabalhava de manhã e de tarde. Eu estudei para delegado nessas condições. Trabalhando de manhã e de tarde, minha esposa ficou grávida, depois teve a Isis Valentina, minha mãe faleceu nesse período, e eu levei adiante. Né? Eu entendi, eu dei um entendimento de que todas as coisas que aconteceram na minha vida eram para me trazer benefício. Pronto, isso resolve para mim. Se não resolve para os outros, está de boa, está tranquilo. Não é para resolver mesmo para os outros, é para resolver para mim. Então, eu não usei disso, de todos esses fatos, para não levar adiante o meu ideal, o meu sonho, a minha vontade de ser delegado. Né? Entendia esses fatos como até motivadores para que eu levasse adiante. E eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa à noite, minha esposa ia dar aula e eu ficava estudando com a Isis Valentina. Fazia isso de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu estudava mais, né? Mais um pouco, me dedicava mais. E no primeiro concurso que eu fiz para delegado, eu passei na primeira fase e perdi na segunda. O segundo que eu fiz foi o Acre, passei em todas. Né? Depois perdi mais dois ou três concursos, passei no último, que foi o do Piauí, né? Mas foi assim que aconteceu. Eu me dediquei muito. E como é que foi a fase do TAF depois dos 50? Eu fiz o TAF do Piauí aos 54 anos. Né? 54 eu fui fazer o TAF do Piauí. Cria uma certa expectativa nos jovens que estão lá, né? Será que o velho vai fazer a Cooper, Barra, né? Nesses dois TAFs que eu fiz, Piauí e Acre, tinha corrida, tinha abdominal, tinha barra, tinha flexão de braço. No Piauí teve mais um de flexibilidade, que você tinha que ter um mínimo de flexibilidade. E eu fiz tranquilo, né? Todos dois, muito bem. E a academia mesmo do Acre, o que era exigido
da parte física, eu cumpria normal como todos os outros faziam. Mas eu me preparei antes, né? Quando eu resolvi que pretendia ser delegado, eu já comecei também a fazer um treinamento físico, porque eu tinha essa preocupação, né? Essa preocupação eu tive ela logo bem no início. Eu passar num concurso para delegado, depois eu ficar reprovado no TAF, e eu já não sou mais nenhum adolescente, já estou com 52 anos, né? O TAF aqui no Acre foi aos 53, Piauí aos 54, foi isso. Então eu tenho que me preparar antes. E aí entrei numa academia, corria todo dia. Academia eu fazia 10 horas da noite, pra você ter uma ideia. Eu estudava e à noite, 10h30, 10h30 eu ia para academia. Direitinho, e no sábado de manhã a academia também abriu, eu fazia um pouco de academia, mas fiz um treinamento que foi suficiente para não me preocupar no dia do TAF, né? Fui tranquilo, o que era para fazer, eu já estava fazendo, e aí fui tranquilo fazer o TAF. Não é impossível fazer um TAF, mesmo com 54 anos. O que não pode é você ir treinar faltando 2 meses para o TAF e 1 mês para o TAF. Pode ser que não dê certo, né? Pode ser que não dê Tem que muito... pensar nisso antes, né? É muito comum esse erro. Inclusive nos jovens, não é só os mais jovens, não é só... Vale para todo mundo. Não é... Vou resolver lá na hora, não. TAF não é assim, não. Vou passar aqui lá na hora, dá certo. Correr 2.400 metros em 12 minutos. Ei, pode ser que não dê. Cuidado, porque vai ter que entrar com ação judicial para poder garantir a sua vaga, porque vão lhe reprovar lá se você não correr os 2.400, não fizer todas as barras, todas as flexões. Sim. Não é nada que o judiciário não resolva, né? Não tem resolvido, mas vai lhe dar trabalho, né? E como é que foi a sensação quando você viu ali seu nome no Diário Oficial, já fase final, aprovado dentro? Como é que foi esse momento? No Acre, a academia ainda era fase do concurso. Ainda íamos fazer prova, ainda ia ter influência na colocação geral. Você ainda podia até ficar reprovado, né, na academia, porque ainda era a última fase do concurso. E todas as fases do Acre, por exemplo, né, prova objetiva, meu nome, subjetiva, teste físico, psicotécnico. Isso é momentos de alegria que a gente vive quando está fazendo um concurso. Eu, em particular, né, porque já estava com 52 anos para 53, no Piauí também, da mesma forma, né? E no Acre, a minha alegria ainda foi muito maior, porque eu fui retirado da academia por causa da idade, né? A direção da polícia entendeu, e houve parecer também da procuradoria, de que eu não podia fazer academia, porque eu já estava fora da idade, né? A idade aqui tinha um limite de idade de 52 anos. 50 anos, e eu já estava com 52, na academia eu já estava com 53. E foi isso, né? O judiciário entendeu pelo meu direito. Não pode tirar o candidato da academia, porque tinha um edital que fazia previsão da idade de 50 anos. Isso fere princípios constitucionais, isso não tem uma razoabilidade, né? O judiciário entendeu e me manteve na academia. Então, isso foi motivo de mais alegria ainda. Porque quando eu vim fazer o concurso, eu vim nessa perspectiva. Eu sabia que tinha um edital dizendo que o limite de idade era 50 anos. Eu li o edital. Eu pensei sobre isso. Eu tomei uma decisão. Eu vou fazer. Porque se eu passar, depois eu resolvo isso. Mas primeiro eu tenho que passar, né? Entrei com uma representação administrativa para a Polícia Civil retirar do edital a limitação da idade. Eles não retiraram. Eu digo, mas eu vou assim mesmo. Vim fazer, deu certo, e aí eu tive que ter toda essa disposição para entrar com uma ação judicial para me manter na academia e depois até para tomar posse. Então, houve essa situação que me trouxe muito mais alegria, né? Porque eu digo, olha, valeu tanto a pena o meu sacrifício, porque foi no Acre que eu fui passar.
onde tinha a limitação da idade, e mesmo assim valeu a pena toda a caminhada, toda a disposição, toda a luta. Na minha posse mesmo, ainda houve investida da Polícia Civil e da própria Procuradoria no sentido de não me deixarem tomar posse. No dia da posse, no dia anterior da posse, né? Disseram que eu não ia tomar posse, e aí eu recorri a uma advogada que já vinha me acompanhando, e ela conseguiu ainda no mesmo dia uma liminar e garantiu a minha posse no dia seguinte. E eu ainda estou nessa condição aqui da posse no estado do Acre. Essa ação ordinária que me manteve por meio de... que garantiu a minha posse por meio de uma tutela antecipada está no Tribunal de Justiça. Temos a crença, não temos a certeza, mas acreditamos, né, que não há possibilidade de reversão dessa decisão. Até porque o próprio STJ já se pronunciou a respeito da idade para o cargo de delegado de polícia, com relação à própria lei do Acre, no concurso anterior. Né? E aí a gente está muito confiante de que não é possível reverter. Mas é uma decisão judicial que está pendente. Qual o seu conselho para quem hoje quer iniciar os estudos, a faculdade, preparação para concurso e pensa que já ficou tarde? Precisa ter paciência, muita paciência, entender que o concurso público é processo. Muitas pessoas passam logo de início, no primeiro concurso, no segundo. Tem esses, mas não é a regra. A gente que eu vivi esse mundo do concurso público uma década, né? E a grande maioria das pessoas que eu conheci não passaram nos primeiros concursos, né? Tiveram que ter paciência, se dedicar, muita perseverança. O primeiro concurso que eu fiz foi do TRF para técnico. Eu lembro desse concurso. Foi o maior desestímulo que eu tive na minha vida. Mas eu tive outro ainda muito mais severo. Era um concurso de 60 questões da FCC e eu acertei 18. E aí voltei e disse, eu não vou mais nem fazer o curso de Direito, nem vou mais fazer concurso público. Em casa eu tinha um bom apoio, né? A minha esposa, ela disse, você vai continuar fazendo concurso público e vai continuar o curso de Direito. E eu acatei a ordem da digníssima, né? Continuei a faculdade e fui fazer concurso. E eu já estava na faculdade, pelo menos uns 2 anos, teve um processo seletivo para ser estagiário do Ministério Público do Trabalho. Era salário mínimo e vale transporte. Aí eu disse, esse eu vou passar, esse eu estou dentro. Não é possível que eu não passe num processo seletivo para ser estagiário do Tribunal Regional do Trabalho. Estudei bem, processo de trabalho constitucional e administrativo. Fui fazer a prova, o teste, né? A prova. Não deu para passar. Não passei. Aí você... A conclusão. Pode largar essa história de concurso público de mão, porque se você não consegue passar num concurso para estagiário do Ministério Público do Trabalho, você vai dar conta de passar num concurso para analista, para delegado, né? Não vai. Então, se aquete, vá fazer outra coisa da sua vida, porque concurso público não dá para você. Mas eu sempre tive assim, uma forma muito favorável de ver as coisas. Eu digo, não, pai, isso não tem nada a ver, não. Isso aí não deu certo, mas ali na frente vai dar. Continuar a saga. E fui, né? E levei adiante. Estou aqui contando essa história para você. Mas nos concursos que eu fiz, que eu fiquei reprovado, eu reprovei até em processo seletivo para ser estagiário. Eu só levei adiante o sonho. Começou a faculdade aos 45, se tornou delegado aos 53, né? 55. Eu vim tomar posse aqui no Acre ano passado, aos 55. 55. Até porque a Academia do Acre foi aos 54, né? Foi aos 54. Então, ainda estava fazendo o concurso do Acre aos 54, concluindo o concurso.
né? E a posse foi dia 1º de julho de 2020. Eu estava com 55. Caramba. Então você é a prova viva de que é possível, que nunca é tarde para começar ou recomeçar, que sempre é possível. Parabéns, doutor Judson, uma grande inspiração aqui para a gente. Muito feliz aí de poder bater esse papo com você. Agradeço pelo tempo, pela disponibilidade, pelas palavras de sabedoria. E quer deixar alguma mensagem final aqui para quem nos acompanha? Sim, uma mensagem de que é possível. Pode confiar que é possível. Só depende de você. É muito importante que as pessoas que se propõem a uma grande caminhada, a primeira compreensão é entender que pode realizar a caminhada. Isso, que essa caminhada só vai depender de cada um. Então, você também pode, eu pude, e você também pode. E nessa minha caminhada eu descobri que só dependia de mim. E por isso que eu digo para você também. Você também pode, só depende de você. Não depende de mais ninguém. Só de você. Você pode encontrar muitas pessoas na caminhada que lhe ajudam, que contribuem, outras que não, mas só depende de você. Você é que decide onde quer chegar e se dedica e vai e chega. É assim que funciona. Pode ter certeza. Muito obrigado a você pela audiência. Deixe aqui seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações. Volte aqui na quinta que vem, toda quinta-feira, às 19 horas, temos uma nova entrevista para você. Muito obrigado, fique com Deus, até mais.